No dia seguinte, um belo nascer do sol podia ser visto por todos, juntamente com Natasha e seu pai, que agora estava sendo levado para a prisão. Agin explica que o cenário do assassinato foi algo forjado por Berbet e Natasha. Berbet estava sendo procurado por toda a Europa por causa de seus crimes, e isso tudo foi planejado para escapar das investigações que o estavam encurralando, e o fato do idiota trago por sua filha ser um cadete da Cubo contribui bastante para o plano. Eles chamaram o plano de ressurreição após animação suspensa, e embora fosse muito caro comprar ingredientes para por uma pessoa em animação suspensa, não era difícil para Natasha, uma médica da Cubo, obter uma dessas ervas com facilidade. Depois disso, o próximo passo foi simples, criar uma ferida falsa em Berbet, que estava em animação suspensa devido à ajuda de um mago ilegal, e depois disso foi só espalhar o sangue por toda a cena de crime. Os paramédicos que chegaram seriam incapazes de distinguir se sua morte era fingida, e muitos oficiais próximos já tinham sido subornados para se manterem calados, e deixaram até mesmo um corpo semelhante preparado para substituir o verdadeiro durante o transporte. Após isso, os cadetes da Cubo dariam seu testemunho, e devido à credibilidade de um cadete, suas palavras seriam tomadas como 100% verdadeiras e confiáveis, e com isso Berbet seria oficialmente morto no papel. Mas na realidade ele renasceria sob um novo nome, só que agora esse não é mais o caso. Depois desse desfecho, Agin estava escrevendo para seu cliente do Banquete Violeta, dando a notícia que Berbet havia sido preso e agora estava prestes a pagar por todos os seus crimes. Agin até estava surpreso que seu primeiro cliente era uma pessoa vítima dos golpes de Berbet, e fala que isso até que foi bom, pois graças a isso sua credibilidade cresceu um pouco. Enquanto ele estava pensativo sobre o problema solucionado, Ion aparece na porta e diz que não esperava que Agin fosse um Sherlock Holmes. Ela fala que Agin poderia até mesmo abrir sua própria agência de investigação assim, mas Agin dá novamente a desculpa esfarrapada de que um atirador precisa ter bons olhos, mas isso não convence Ion e ela pergunta como Agin foi capaz de reconhecer o criminoso, o que faz Agin se sentir um pouco nervoso, mas ele foge do assunto ao dizer que isso é assunto pessoal, o que faz Ion questionar o porquê dele ser formal tão de repente, e por um momento Agin pondera sobre suas palavras, e se pergunta qual era a história pessoal de Kim Shundon. Mudando para outro lugar, podemos ver um enorme tanque de peixes, e um homem misterioso estava observando a ida e vinda dos peixes. A Jin que invadiu a festa estava reportando que durante a festa um homem desconhecido usando uma máscara de pantera entrou em seu caminho e fez um trabalho extremamente excepcional no roubo, e nem mesmo Sidious foi capaz de derrotá-lo. O homem pergunta se esse mascarado não era um Jin, mas a mulher diz que não, mas também fala que ele não parecia ser um herói. O homem então dá a ordem para procurar entre os caçadores e heróis, mas alerta para não enfrentá-lo e reportar para ele primeiro, e entendendo as ordens ela confirma, mas o homem permanece irritado, e pergunta por que ela continua se apresentando como Jin por todos os cantos. Mas a garota se confunde com a alegação e ele a lembra de sua aparência transformada, e ele fala em fúria que ela basicamente está saindo por aí anunciando para todos que é um Jin. Depois desse sermão, ela fica acuada e pede sinceras desculpas, e volta à sua forma humana normal, e o homem fala para eles se apressarem em encontrar o mascarado, e já aproveita para perguntar se eles recuperaram o sabre de luz de Sidious. Mas já sabemos a resposta para isso, pois nosso herói mascarado botou no bolso e levou embora, e nesse momento ele mesmo estava se perguntando como vai usar essa coisa. Ele pensa que essa é uma arma inútil para ele, já que não consegue usar magia sem contar com o estigma e até pensa em vendê-la a um bom preço, mas logo descarta a ideia. O próximo item que nosso mascarado tem para olhar é o Anel de Homer, que atualmente está com seus status ocultos por não ter sido avaliado ainda. Agin explica que o Anel de Homer originalmente precisaria de uma certa quantidade de poder mágico para ser modificado, mas para ele não há necessidade de ter todo esse trabalho. Pois nosso Agin aqui pode simplesmente gastar uns PH para resolver isso, e vai ser uma pechincha, apenas 49 PH. Depois de avaliado o anel até muda de cor, saindo de um preto enferrujado para um branquinho brilhante, e vemos que agora ele conta com uma habilidade bem quebrada, onde a cada 24 horas a pessoa usando ganha um aumento de 0,001 em inteligência deixando a pessoa bem espertinha, o que para Agin é uma coisa incrível de se ter, pois um item que aumenta os status permanentemente ainda por cima não é vinculado, é de extremo valor,
pois ele pode dar o anel para outra pessoa depois. Ele pensa que comparado com ele, que não pode usar muito poder mágico, Qin Sulhu ou Naeun seriam opções melhores para esse item, em especial a nossa deusa Ruivinha, pois sua quantidade de mana é absurda, mas por enquanto vai ficar com ele, mas deixando de falar do seu anel. Ajin resolve ver quanto seus status aumentaram, mas for agilidade o resto ainda tá tudo a mesma coisa, mas por sorte seu talento atingiu o nível 6 de proficiência. Nesse momento, Ajin sente que atingiu um certo limite no quanto pode crescer, provavelmente de agora em diante ele vai ter que se esforçar ainda mais para ultrapassar seus limites, mas mesmo assim com a força que ele tem agora, ganhar da Naeun não vai ser problema algum. Mas quando estava prestes a fechar seu laptop, Ajin percebe que deveria ter pesquisado sobre o passado de Qin Shundong, pois não tem como o coautor ter deixado a história dele totalmente em branco. Como sempre nosso extra vai buscar informações no Banquete Violeta, ele sabe que Qin Shundong não era qualquer um pois entrar na Kubo não é fácil, o que faz com que ele tenha que ser da elite desse mundo, e pensando nisso Ajin sabe que quando se trata de achar pessoas, aquele cara é o melhor, e por coincidência ele está recorrendo a pedir informações ao tio Dion-A, sem saber que ele já o estava investigando. Esse cara é conhecido como solucionador de problemas, You Jin-woo, convencido por ser o melhor em encontrar qualquer tipo de informações sobre pessoas, mas por esse motivo seus serviços são muito caros, mas já que o cara é bom mesmo para achar informações, Ajin vai tirar o escorpião do bolso e pagar mesmo assim, mas momentos depois seus planos vão por água abaixo, pois ele se lembra que não tem dinheiro algum agora porque torrou tudo comprando ações, e esse problema acaba lhe gerando uma dor de cabeça porque não se lembrava de estar falido, mas algo chama sua atenção. E era nossa sementinha Evangel, que estava pulando de raiva, doida querendo comer, e Ajin já deixa as coisas de lado para alimentá-la. Em outro lugar, ainda dentro dos perímetros da Kubo, podemos ver que Yon-A está ligando para seu tio neste exato momento, e com um olhar determinado ela deve estar ansiosa para saber o que ele descobriu do nosso Ajin. A cena corta, e estamos agora na Noruega, lugar de frio e neve sem fim, e lá estava Ajin se perguntando por que da viagem repentina para a Noruega, mas isso é uma longa história. Mas enquanto ele toma uma bolada na cara, ele pensa que ainda assim dá para resumir a história. As meninas estavam brincando de guerra de bola de neve, e a Naeun não perdeu a chance quando viu o Ajin moscando paradão. E Ajin nos explica que a viagem dessa vez é devido ao retorno do clube de caça após o incidente com Sven, e eles decidiram alugar uma cabana no meio das montanhas para organizar um evento de retomada das atividades do clube. A líder do clube já aparece mandando geral parar com a brincadeira porque ela tem algo para explicar. Ela explica que os veteranos esconderam bandeiras com números em várias partes da floresta, e cada uma delas dá direito a um prêmio. Ela fala que dentre os prêmios tem dispositivos de realidade virtual, vale presentes e muitos outros brindes surpresa, e ela manda eles darem seu melhor para conseguir encontrar. E como não pode faltar, é hora de tirar as duplas no palitinho como sempre. Momentos depois, podemos ver nosso casal reunido mais uma vez no mesmo grupo, onde Naeun pergunta se ele não estava adulterando os resultados do sorteio. Mas nem mesmo Ajin parece acreditar em sua sorte. Ela já sai toda convencida falando para ele não atrapalhar, e Ajin fala que ela quem devia se cuidar e não cair nessa armadilha de urso, mas parece que foi tarde demais o aviso, e ela pisou com tudo, fazendo ela gritar de dor enquanto Ajin dava risada. Depois de caminhar em silêncio por um tempo, Naeun resolve perguntar se Ajin não sente frio com um casaco fininho desses, e pergunta se ele está querendo morrer de frio. Mas Ajin fala que esse é um casaco multifunções, um real casaco multifunções incrível, e em sua descrição podemos ver que ele além de regular temperatura, tem uma durabilidade intermediária, e uma função de camuflagem e também é capaz de alterar sua forma como casaco. Esse item incrível que Ajin nem mesmo poderia pagar com toda a sua grana foi um presente da Raquel como agradecimento pelo que aconteceu durante o incidente do exame prático de uns dias atrás, e Ajin vê a Raquel agora como um anjo gentil, e pensa que devia ter feito mais personagens como ela. Naeun chama Ajin e aponta para o pico de uma montanha, e pergunta se aquilo ali não é uma bandeira. Ajin fala que ela está certa, e ainda por cima que essa é a bandeira de número 1, o que deixa Naeun animada, mas Ajin está mais curioso do porquê essa bandeira estava ali, e se pergunta quem seria idiota de subir ali em cima, mas acho que já temos uma idiota bem aqui, e ela está perguntando se Ajin disse alguma coisa,
e manda ele se apressar para subir. Mas Ajin não está nem um pouco com paciência para escalar isso, e ele já puxa sua faquinha do bolso que está presa a uma corda. Depois de ver isso, Naum se pergunta o que ele está fazendo, e se ele acha que vai conseguir mesmo puxar a bandeira usando um fio amarrado numa faca. Mas Ajin fala que isso é meio óbvio, mas esse não é um fio normal, pois esse é um fio imbuído com o poder de seu estigma. E sem mais delongas ele lança sua faca em direção à bandeira, e enquanto ela está no ar ele diz que não importa se ele errar, pois depois que o poder mágico se ativa é que a mágica acontece, e a faca magicamente muda sua trajetória para então derrubar a bandeira. E mesmo vendo aquele arremesso inacreditável, Naum se recusava a acreditar que ele acertou de primeira. Depois que Ajin pega a bandeira, ela chega correndo para saber qual é o prêmio, e Ajin percebe um bilhete amarrado no cabo da bandeira, mas para nossa surpresa era uma mensagem de Seung-ya, dizendo que esse é um bilhete valendo um favor a quem o encontrar, dando direito a ligar para ela uma vez, mas essa surpresa não se mostra sendo nada agradável para Ajin, enquanto para Naum isso era algo incrível. Ajin resolve dar o bilhete para Naum, e ela questiona se ele tá dando mesmo isso pois esse era o número da vice-mestre da guilda número 1. Mas isso não é nada para Ajin, pois ele já tem o número dessa maluca salvo no seu celular, e depois de receber o bilhete ela fica vermelha e pensativa por alguns segundos, mas no fim acaba recusando, pois não pode aceitar algo que ela não conseguiu com as próprias mãos. Mas Ajin fala que também não precisa, e chama Naum para voltarem até a cabana. Enquanto isso, nas dependências da academia, uma pessoa se mostrava impaciente, e ela estava se lembrando de Ajin e a conversa que tiveram na sacada da mansão em Paris e essa pessoa era Yeon-ah, que estava pensando nessas palavras desde sua última conversa com Ajin. Ela estava queimando os neurônios para descobrir qual a ligação entre o criminoso e Ajin, pois Berbet era alguém principalmente ativo na Europa então não há como eles terem alguma conexão. E faria mais sentido se tivesse memorizado os rostos dos criminosos mais procurados do mundo. Mas a pergunta que fica em sua mente agora é o porquê dele memorizar os rostos deles, e em sua cabeça essa talvez seria a única hipótese possível. Ou talvez alguém tenha feito algo terrível para ele no passado, e mesmo que Ajin não soubesse sua identidade, por conta disso ele memorizou os rostos nas listas de criminosos mais procurados do mundo, a fim de encontrar o culpado e se vingar com as próprias mãos. E isso se torna ainda mais plausível se pensarmos que Ajin é um órfão, e talvez seus pais não tenham simplesmente morrido, mas sim assassinados, e por isso ele memorizou a lista de procurados além de esconder sua força, para que assim ele possa localizar e matar o culpado sem nem mesmo perceberem que ele esteve lá. Mas isso ainda não passa de uma especulação de Yeon-ah, e não é o passado verdadeiro de Ajin, mas ela pensa que se ele tivesse tal passado e ela pudesse desvendá-lo, isso seria uma oportunidade. Uma grande oportunidade de se colocar numa posição vantajosa para recrutá-lo para sua guilda, mas por alguma razão não quer entrar em contato com aquela pessoa. A cena então corta para um prédio distante, fora dos perímetros da Kubo, e um homem pergunta por que seu funcionário não atende o telefone. Com raiva ele vai atender o telefone e se pergunta para que tem um secretário, e se ela só estava ali para sugar seu dinheiro. Mas ele rapidamente muda de atitude e atende o telefone, dizendo que pode achar qualquer coisa, e anuncia que esse é o escritório de Yoo Jin-hyuk, mas ao atender ele não esperava que seria sua sobrinha do outro lado da linha, e diz que é raro Yeon-ah ligar para ele. Mas Yeon-ah já corta a conversa dizendo que ela ligou para contratar seus serviços de investigação pessoal. Yeon-ah explica que o cara é Kim Ajin, cadete da Kubo de 17 anos, e ela quer saber tudo sobre seu passado e onde ele esteve, e fala que isso deve ser fácil para ele depois de usar sua habilidade de desvendar o passado. Voltando à Noruega, os cadetes já estavam de volta na cabana onde se agrupar, e todos estavam impressionados por Ajin e Naum encontrarem duas bandeiras, mas para Ajin o prêmio da bandeira 4 foi bem melhor que o da primeira, e depois da aventura é hora de encher o bucho. E o rango para hoje é churrasco coreano, e como o bom herói que é, Ajin se oferece para continuar na churrasqueira enquanto seu colega descansa, o que surpreende o outro cadete, pois Ajin se mostrou bem diferente dos rumores. Essa tarefa de churrasqueira e moleza para Ajin, pois em sua vida passada, sua tia era dona de uma churrascaria coreana, e por isso hoje ele dá para um bom churrasqueiro. A líder do clube comenta que em breve chegará o exame final dos primeiranistas, e ela dá a dica para que eles não confiem em ninguém durante o exame final, o que faz um dos cadetes perguntar se é tão difícil assim.
A líder explica que não só é muito difícil, como ela também já viu muitas amizades se desfazerem durante o exame, e por ser o exame com maior impacto, as pessoas tendem a ficar mais sensíveis aos resultados, mas o mais arriscado nesse exame vão ser os repetentes. Esses são os que ele tem que ter mais cuidado, pois são muito perigosos. Agin explica o que são os repetentes, e como o nome diz, são cadetes cujas notas não foram suficientes para avançar para a próxima série, e atualmente existem por volta de 200 deles, e dentre esses cadetes fracassados, 20% deles formaram contratos com um demônio, ou pertencem a um grupo de alto nível, e é aí que fica a origem dos problemas durante esse exame. Agin pensa que com a interferência do coautor, a porcentagem deles pode ser maior do que o esperado, o que prova quão podre a Cubo está. A líder do clube elogia Agin pela maestria dele na churrasqueira, e manda ele vir e descansar um pouco e comer, mas Agin recusa, pois ele está comendo enquanto prepara carne. E voltando ao trabalho, Agin se pergunta por que eles estão o elogiando tanto só porque ele está cozinhando bem. A noite chega, e a líder do clube fala que eles vão descansar em vez de caçar durante a noite, e depois daquilo eles passaram a noite toda com brincadeiras e conversa, com direito a provocações constantes feitas contra Naeun, e piadas feitas por Agin. Ele se senta do lado de fora e diz que esse foi um bom dia, pois não se lembra quando foi a última vez que ele riu tanto assim. Mas seus pensamentos são interrompidos quando uma notificação chega em seu laptop. Era uma mensagem de um cliente do Banquete Violeta, pedindo para encontrar um golpista com o nome de Jerome Miller. E Agin deduz que pelo nome alemão esse cliente tenha sido recomendado pelo anterior, mas para Agin tanto faz, é grana fácil, e ele chama pelo seu livro da verdade. E rapidamente as informações do alvo aparecem em sua cabeça em um piscar de olhos. Pela rápida absorção de informações, Agin até ficou tonto. Ele fala que legal ganhar uma grana, mas depois de usar essa habilidade ele sempre fica todo zoado no final. E assim que a informação caiu nas mãos do cliente, a grana já caiu na conta, uma bagatela de 5 milhões de pontos. Depois de um trabalho bem feito, Agin para e contempla a bela vista diante de seus olhos, e num momento de deslize ele leva seus dedos à frente da boca, e se assusta, pois se esqueceu que parou de fumar. E ele se lembra que durante uns 5 anos ele fumava mais de meio maço por dia, mas se esqueceu completamente do vício depois de vir para esse mundo. Mas assim como um fantasma, Naeun aparece sorrateiramente atrás dele perguntando se ele fumava. E Agin pergunta desde quando ela estava lá, e ela diz que faz um tempo. Naeun provoca ele falando e diz que se ele fumava devia ser um rebelde, e provavelmente tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo também, uma alegação que acerta em cheio Agin. Pela relação de Agin ela perguntou se era verdade, mas Agin nega falando que não tem nenhuma tatuagem, mas por um momento Naeun ficou meio pensativa sobre algo, e perguntou a Agin logo em seguida se ele está mesmo confiante de conseguir vencer contra ele, mas Agin não vai ficar só por isso, e pergunta se ela tá preparada para desistir do arco também, mas despreocupada Naeun diz que isso nunca passou pela sua cabeça, pois parece quase impossível ela perder de qualquer maneira. E Agin pergunta se ela vai ficar choramingando igual fez durante os jogos de mais cedo, mas ela diz que aquilo foi culpa dele por implicar com ela, mas ela muda o assunto da conversa ao mostrar a Agin um artigo que fala sobre ele na França, uma surpresa até mesmo para Agin. Naeun fala que a notícia o chama de o Sherlock da Coreia que capturou um notório vigarista, mas nem mesmo Agin acredita que escreveram tanto sobre ele. Naeun fala que não esperava que as pessoas fossem chamar um rebelde que fuma e tá sempre brigando com ela de Sherlock, mas Agin está de saco cheio e manda ela ir lá dormir que é melhor, mas apontando a língua ela sai dizendo que iria dormir de qualquer maneira sem ele ter que mandar. E o chama de fumante safado, mas ela depois interrompe seu trajeto e para perguntar como era fumar, pois ela ficou curiosa. Mudando para um cenário diferente, estamos ainda em um clima nevado, frente a uma capela, e observando do lado de fora está o tio de Yeon-ah, que se perguntava quanto tempo mais teria que esperar, pois está quase no seu limite. E pensa que se ficar assim por mais tempo sua mana vai acabar, mas algo chama sua atenção. Uma pessoa encapuzada que se aproxima da capela. Essa pessoa misteriosa carrega em seus braços um bebê que parecia ter pouco tempo de vida, e por algum motivo, a pessoa simplesmente deixa o pequeno bebê no chão próximo à entrada, e vendo aquela cena nosso investigador se perguntava o porquê dessa criança aparecer agora. Mas depois de ver o bebê no chão, o espaço à sua volta começa a se retorcer,
e ele diz que a densidade do passado é muito alta, e com o passar de mais alguns segundos tudo à sua frente se torna uma fumaça branca que se dispersa, e com uma expressão de choque em seu rosto ele se perguntava quem era ela. Depois daquela visão do passado, estamos indo em direção a uma porta com várias cartas espalhadas no chão, e uma pessoa estava sentada distraída quando percebe a chegada de alguém, e ela dá as boas-vindas ao seu chefe, e pergunta como era o alvo dessa vez. Mas o chefe explica que ele era bem estranho, mas ele corta a conversa e fala que antes de falar disso ele precisa usar o banheiro. Depois dessa rápida saída, ele pensa sobre Ajin, garoto de 17 anos vindo de um orfanato. O tio Dion a fala que retornou ao dia em que o alvo entrou no orfanato para dar uma olhada, mas ele não conseguiu ver os pais do bebê, mas sim uma criança que o carregou nos braços até a entrada. Mas a pergunta certa aqui é por que quem o acompanhava era uma criança, pois dessa investigação ele ainda não obteve muita coisa, pois tudo parecia coberto por uma névoa estranha. Pelo visto, ele terá que estar em sua melhor forma se quiser saber mais. No fim, isso ainda vai ser uma trabalheira, e é algo complicado demais para se fazer de graça, mesmo sendo para sua sobrinha, mas ele falava tudo isso enquanto soltava um barro. Seu secretário aparece na porta e diz que, mesmo que esse serviço seja chato, ele vai ter que investigar, pois acabaram de receber outro pedido para investigar o passado de Ajin, e dessa vez não é de qualquer um, mas sim um cliente do Banquete Violeta, e ainda por cima de um membro nível Diamante Vermelho. Ele percebe que, além de ser de um nível Diamante Vermelho, ele é bem culto, a julgar pela forma como escreve. Mas o mais impressionante é essa quantidade absurda de depósito, 100 milhões, e caso chegue a resultados satisfatórios no fim da investigação, terá um depósito de mais 500 milhões, mas ele nem mesmo precisa pensar muito, pois esse pedido com certeza veio da trupe do Camaleão, coisa que nosso investigador não esperava. E isso só faz ele pensar mais ainda que tem alguma coisa de valor nesse tal Ajin. Chegamos à sexta-feira, e estamos de volta à Academia Cubo. O instrutor diz aos alunos que os exames são daqui a 4 semanas, e dessa vez o exame prático será consideravelmente mais difícil do que o anterior, e eles serão avaliados com base no que aprenderam sobre ser um herói neste semestre, e avisa para todo mundo estar preparado. Ajin sabe que, ao contrário do exame semestral, que uma grande parte foi só entretenimento, os exames finais não têm um lugar definido ou espectadores, e esse exame em específico será feito em uma ilha remota da Coreia. E o teste de sobrevivência será realizado numa ilha repleta de monstros e bestas. Mas se o coautor se meter novamente, então um bocado de mudanças vão acontecer lá também, mas o coautor não é a única variável neste exame, e com certeza ele precisará estar atento a isso. O instrutor chama a atenção dos alunos e diz que não pode revelar ainda onde será o local do exame, mas haverá diversos instrutores de nível médio e alto que estarão fazendo de tudo para garantir a segurança do perímetro no local do exame. Então eles poderão focar somente no exame. Ele dá a aula por encerrada e deseja um bom final de semana a todos, e com isso Ajin se prepara para sair da sala, mas enquanto arrumava suas coisas, Naeun aparece para chamá-lo, e toda reluzente ela pergunta se ele não estava esquecendo de sua aposta, mas Ajin a provoca perguntando se ela está preparada para desistir do arco quando perder, mas Naeun fala para ele não vir chorando depois que perder, e manda ele segui-la. Momentos depois, estamos no centro de treinamento com arco e flecha da Cubo, mas uma coisa que Ajin ainda não entendia era o porquê desses caras estarem aqui. O líder de classe pergunta se eles planejavam manter a diversão só para eles, e fala que sempre é bom ter uma plateia para animar, mas Ajin sabia que todo mundo estava ali só para ver o circo pegar fogo e usar eles como entretenimento. Mas de repente, Ajin tem seu cabelo sendo puxado por alguém de trás, e era John Ak que já estava sabendo que Naeun teria que desistir do arco se perdesse, e perguntou ameaçadoramente se Ajin vai sair da Cubo se perder, mas essa demora toda deixou Naeun irritada e ela manda os dois irem embora, pois a aposta está começando. O objetivo é acertar os alvos que serão disparados pelo lançador de pratos. Naeun fala que vão começar com 100 metros, e a cada acerto que eles fizerem irão aumentar em 50 metros. Ela fala que isso é o básico e pergunta se ele está com medo agora porque a dificuldade é alta, mas Ajin diz que não é isso, pois ela não achou que seria tão fácil, deixando ela irritada, que fala que irão ver até onde essa confiança toda vai levar ele.
Ambos se preparam e alguém fala que está prestes a começar, seus arcos já estavam preparados para atirar, e com o comando de Naeun, os primeiros pratos são disparados. Os pratos rapidamente estavam no ar preparados para levar flechada do nosso lindo casal, e o primeiro disparo é da Ruivinha, que acerta em cheio o alvo, transformando ele em vários cacos. Ela diz que os 100 metros são moleza para ela, e olha para o lado para saber como foi o disparo de Agem, mas o mesmo nem atirou, pois se assustou com o som dos disparos e esqueceu de atirar, e pede para ela ser compreensiva. Mas depois de ouvir e presenciar tamanha idiotice, ninguém ali conseguia não ficar em choque, até que o líder de classe começa a rir como um maníaco, e John Wack fala para Naeun acabar com a raça desse palhaço. Mas Naeun não estava nem um pouco feliz com essa situação de agora, e fala para Agem que a postura dele está uma completa bagunça, e ele vai errar não importa quantas vezes ele atire, e na arquibancada o líder de classe continuava a rir descontroladamente. Mas Sully o manda parar com isso, mas mesmo com toda a zombaria Agem não se dá por vencido e levanta seu arco, e Agem falam que não importa se a postura de Naeun for impecável, pois essas coisas não mudam em nada para ele. Ele diz que ninguém vira o melhor do mundo por ter uma postura boa, pois esse é apenas um dos passos para ser o melhor do mundo, e nesse mundo poder conhecido como talento é o que determina quem é bom ou não, e confiante de seus pensamentos, Agem fala para mandarem o disco, enquanto pensa que seu talento é o mestre atirador de elite, e com o efeito de seu talento, a flecha tem seu caminho ajustado, fazendo o alvo indefeso se espatifar no ar em centenas de pedaços, e depois desse disparo. Inacreditável, todas as pessoas que zombaram dele estavam completamente incrédulas. E com uma cara de que isso foi muito fácil, Agem sorri e fala para eles irem mais uma vez. Voltando ao que parece ser uma lembrança, vemos várias crianças se aglomerando para espiar uma porta para ver a discípula do herói, e essa tal aluna do herói era Shai Naeun, que é muito fofinha em sua forma miniatura, e as crianças na porta se perguntavam o que foi que aconteceu, mas pela cara do professor à sua frente não é nada bom. Ele pergunta se ela tem certeza dessa decisão e pergunta se ela não mesmo trocar a espada pelo arco. O professor pergunta se ela está fazendo isso por causa de sua mãe, mas a pequena Naeun alega que não tem nada a ver, e com um sorriso bobo no rosto ela diz que só quis mudar, pois já que é um gênio ela pode virar a melhor arqueira mesmo começando depois. O professor pergunta se ela vai mesmo desistir depois dele ter lhe dado uma espada mágica, mas Naeun apenas pede desculpas a seu mestre, o que o deixa completamente irritado, pois ele não tem uma discípula que troca seu caminho na vida tão fácil assim. Depois desse esporro o professor se acalma e diz que não irá impor se essa for sua decisão, mas ele pergunta novamente em um tom ainda mais sério se ela vai mesmo desistir, mas Naeun não volta atrás e diz que pensou com cuidado. Mas o professor diz que ela não deve fazer coisas das quais pode se arrepender. Voltamos à competição, e agora estamos na incrível marca dos 450 metros, e os dois ainda continuam acertando sem parar, e Agem manda disparar em mais um, e depois da flecha disparada o alvo se estilhaça no ar por completo. Os arqueiros da classe Veritas discutem sobre Agem, pois não esperavam que ele fosse tão bom, e um deles já estava surpreso que passaram da marca de 400 metros, pois seu recorde era de apenas 400 metros, e outro cara se intromete dizendo que Agem não só está indo bem, como está atirando sempre quando Naeun acerta seu alvo. Ele fala que até daria para entender se fosse uma ou duas vezes, mas não é normal alguém se manter psicologicamente inabalado numa competição onde há pressão constantemente. No entanto, Kim Agem parece relaxado mesmo nessa guerra de nervos. E após essa análise o cara se pergunta se Agem poderia mesmo levar a melhor nessa aposta, mas pela expressão de John Wack, e seus dentes rangendo os caras se calam imediatamente, e ele para observar nossa Ruivinha com um ar de preocupação. Ela se prepara para acertar mais um alvo e logo em seguida solta sua flecha, acertando o alvo, mas a precisão já não está mais tão boa a essa distância, e ela exclama com raiva por não acertar em cheio o alvo. Agem então diz que é como ele avisou antes, ela não foi feita para o arco, mas Naeun pergunta se ele a está provocando por medo, e manda ele se calar e atirar. Agem pensa que Naeun não tem uma personalidade calma, e se irrita e fica abalada com a menor das provocações, e com essas poucas observações ele já sabe que ela não foi feita para o arco, mas ele sabe o que a fez escolher o arco. E ele fala para ela que ela só está assustada de lutar com espadas, deixando Naeun em choque pelas suas palavras, mas com sangue nos olhos ela se vira para ele mandando ele calar a boca.
E Agem pede desculpas sarcásticas, e pergunta se ele se enganou, pois isso é o que parece. E Agem diz que deve ser por isso que ela fica se iludindo dizendo que pode ser tão talentosa com o arco como foi com a espada, que tem o talento para o arco, que também pode se tornar a melhor arqueira. Mas nem tudo são ofensas, pois ele diz para ela que para alguém que trocou de arma no meio do caminho ela ainda está indo bem, e com suas mãos tremendo ela manda ele se calar. Mas Agem continua, e diz que se ela continuar assim não poderá matar nenhum Jin, e nunca poderá vingar sua família. E depois dessas palavras a flecha foi ao vento por um deslize de Naeun, e por um momento a flecha até parecia que iria acertar o alvo a tempo, mas passa direto sem causar nem mesmo um único arranhão, um tiro completamente fracassado, e depois desse último disparo a plateia animada foi tomada por um silêncio interminável, e nem mesmo Naeun podia acreditar que errou seu disparo, sem nem mesmo conseguir causar algum dano. E depois desse disparo final, Naeun perde e Agem sai vitorioso. Horas depois já está de tarde, e Yeon estava andando pelo campus enquanto procurava por alguém, até que por fim ela encontra Naeun, derrotada e sozinha em um banco. Yeon pergunta por que Naeun estava ali pois todos estavam à sua procura faz tempo, mas cabisbaixa, Naeun pergunta se Yeon também escutou aquilo, pois aquele maldito havia falado da sua família de novo, e rapidamente Yeon percebe o motivo da chateação de Naeun. Chorando ela pergunta por que ele tem que ser assim. Agem a ajudou antes, e embora não sejam muito próximos, ela ainda achava que ele não era um idiota igual os rumores diziam, e ela se pergunta por que ele continua fazendo isso com ela. Mas nem mesmo Yeon sabia o que Agem ganhava ao dizer todas essas coisas para Naeun, só que ela cai na real em seguida, pois ela quer recrutar os dois no futuro e isso não será possível se eles tiverem uma relação ruim, o que faz com que ela não possa deixar as coisas como estão, e ela se pergunta por que precisa ter todo esse trabalho. Yeon toma a frente da conversa e diz que Agem não teve paz, e diz que provavelmente foi pelo mesmo motivo que Naeun, uma revelação que pega a nossa ruivinha totalmente de surpresa. Yeon continua e diz que está apenas especulando, mas talvez Agem se identifique com ela. E ele quer que Naeun entenda, mesmo que precise fazer isso com ela, e quer que ela tenha uma boa vida. E com essas palavras Naeun tem seus olhos iluminados novamente, pois nunca havia pensado dessa maneira. Yeon diz que ela deve ter muita coisa para pensar agora, então vai sair primeiro, e pede que ela volte logo. Ainda sentada naquele banco Yeon se lembrava do passado, onde alguém perguntava o porquê dela trocar pro arco tão de repente, mas sem jeito ela diz que apenas estava ficando cansada da espada, e seu irmão olhando para ela depois dessa resposta permanece em silêncio, e em seguida afaga sua cabeça, dizendo que está tudo bem então, pois ele vai apoiá-la não importa qual caminho escolha, porque ele sabe que vai dar certo, mas ele pede para ela prometer uma coisa primeiro, e fala que no futuro, quando ele estiver pronta ela quer que ela pense no que realmente quer fazer, e com isso eles juram de mendinho, selando a promessa. Em outro lugar, Agem estava bem tranquilo quando do nada seu sistema anuncia que ele acabou de ganhar PH, e devido à sua sorte o valor aumentou para 253. E enquanto isso Naeun erguia sua cabeça caminhando em direção ao pôr do sol com uma nova mentalidade em sua cabeça. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e espero de coração que todos tenham se divertido com a história de hoje. Se curtiram eu peço que se inscrevam e deixem um like para fortalecer o canal. E para aqueles que quiserem ajudar o canal financeiramente qualquer valor será muito bem-vindo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.